Você já parou para pensar que, apesar de sabermos que a morte é inevitável, muitas vezes evitamos pensar nela ou agimos como se ela nunca fosse acontecer? O livro A Sutil Arte de Ligar o Fogo, de Mark Manson, nos convida a encarar a finitude da vida e utilizá-la como um motivador para buscar aquilo que realmente importa em nossas vidas. E se eu te disser que essa perspectiva pode transformar completamente a forma como você vive sua vida? Muitas vezes vivemos como se a vida fosse durar para sempre e deixamos de lado as coisas que realmente importam. Nos preocupamos com coisas pequenas e superficiais, nos estressamos com situações que, no final das contas, não fazem diferença alguma. Isso acontece porque temos a tendência de evitar pensar na morte como se ela fosse algo distante ou que só acontecesse com os outros. No entanto, Mark Manson argumenta que a morte é algo inevitável e que, ao reconhecermos isso, podemos mudar a forma como vivemos nossa vida. Aceitar a finitude da vida nos faz perceber que não temos tempo a perder, o que precisamos focar no que realmente importa. Isso significa que valorizar as pessoas que amamos, buscar experiências significativas e agir de acordo com os nossos próprios valores e prioridades. Ao abraçarmos a mortalidade como uma parte natural da vida, podemos encontrar um sentido maior em nossas vidas e utilizar essa perspectiva como um motivador para alcançar nossos objetivos. Essa mudança de perspectiva pode ser transformadora e nos permitir viver uma vida mais plena e significativa. Então, que tal encarar a morte de frente e começar a viver de acordo com aquilo que realmente importa? O livro A Sutil Arte de Ligar o de Mark Manson aborda o tema da morte de uma forma franca e realista. O autor argumenta que, embora a morte seja inevitável, muitas pessoas passam a maior parte das suas vidas evitando pensar nela ou agindo como se ela nunca fosse acontecer. Manson argumenta que, ao reconhecer a finitude da vida, as pessoas são capazes de se concentrar nas coisas que realmente importam para elas e encontrar um sentido maior na vida. Ele sugere que, em vez de tentar evitar a morte ou fingir que ela não existe, as pessoas devem aceitá-la e usá-las como um motivador para buscar o que realmente deseja. O autor também enfatiza a importância de viver o momento presente e aproveitar o tempo que temos com as pessoas que amamos. Ele argumenta que a vida é muito curta para desperdiçá-la em coisas que não importam, o que é importante valorizar as coisas que realmente importam, como relacionamentos e experiências significativas. O livro encoraja as pessoas a abraçarem a mortalidade como uma parte natural da vida e viverem de acordo com seus próprios valores e prioridades, em vez de se preocuparem com o que os outros pensam ou com as coisas que não importam. A morte é um assunto que para muitos é difícil de ser discutido. No entanto, é um tema importante para a filosofia, pois a compreensão da morte pode ajudar a dar sentido à vida. Como diz o autor do livro, Mark Manson, a morte é um lembrete mais poderoso da vida. Na filosofia, há diversas correntes que tratam da morte, desde a antiguidade até a contemporaneidade. Uma das correntes mais importantes é o estoicismo, que pregava a aceitação da morte como parte natural da vida. Segundo o estoicismo, a morte não deve ser temida, mas sim compreendida como algo inevitável. Outros filósofos muito famosos também falaram sobre a morte nesse sentido. Epicuro foi um filósofo grego que fundou a escola filosófica de epicurismo. A filosofia de Epicuro é caracterizada por buscar a tal da felicidade, entendida como uma vida tranquila e livre de dor. Para alcançar esse objetivo, Epicuro propõe que uma série de conceitos e práticas que podem ser resumidas assim. Materialismo. Epicuro acreditava que tudo que existe é composto por átomos, partículas minúsculas e indivisíveis. Esses átomos se movem aleatoriamente no espaço vazio, formando todas as coisas que existem. Não há nada além do mundo material. Já no hedonismo, Epicuro defende que o objetivo final da vida é a felicidade, entendida como uma vida tranquila e livre de dor. Para alcançar essa felicidade, ele propõe que se deve buscar o prazer e evitar a dor, mas de forma moderada e racional, ou seja, não se deve buscar prazeres imediatos e intensos que possa buscar a dor no futuro, e você acaba estando mal por causa disso, seu inconsequente. Já na temporalidade da alma, ele acredita que a alma é mortal e que ela se dissolve no momento da morte. Assim, não há vida após a morte, nem recompensas ou punições divinas. O objetivo da filosofia é encontrar felicidade nessa vida e não se preocupar com o que vem depois, segundo Epicuro, só lembrando. Também teve o Nietzsche, foi um filósofo alemão que propôs uma série de ideias sobre a morte ao longo da sua obra. Algumas das principais
principais bases filosóficas de Nietzsche relacionadas à morte incluem vontade de poder. Para Nietzsche, a vida é alguma expressão da vontade de poder, ou seja, a busca pelo conhecimento, expansão e domínio. A morte é vista como uma parte natural e inevitável desse processo. Uma vez que a vida é limitada e infinita, a morte não é vista como um fim em si mesma, mas sim como uma oportunidade para que novas formas de vida e de vontade de poder surjam. A transvaloração de valores de Nietzsche propõe que a sociedade e a cultura ocidentais estão fundamentadas em valores que são prejudiciais à vontade de poder, como a moralidade cristã e a ideia do homem racional e controlado. Ele propõe uma transvaloração desses valores, em que a vida e a vontade de poder são valorizadas acima de tudo, e a morte é vista como um processo ou como uma parte natural disso. Uma das ideias mais conhecidas de Nietzsche é a do eterno retorno, em que ele propõe que a vida é um ciclo infinito de morte e renascimento. Isso significa que cada momento da vida é importante em si mesmo, pois ele se repete infinitamente. A morte, nesse sentido, é vista como uma parte necessária desse processo de renovação. E Platão, que foi um filósofo grego que abordou as questões da morte em diversas obras, sendo uma das mais conhecidas o Fédon. Algumas das principais bases filosóficas de Platão, quando ele fala sobre a morte, inclui dualismo. Platão acreditava em uma divisão entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é composto pelas coisas que podemos ver e tocar, enquanto o mundo inteligível é composto pelas coisas e conceitos. Para Platão, a alma humana faz parte do mundo inteligível e é imortal, enquanto o corpo faz parte do mundo sensível e é mortal. Ele também fala sobre a transmigração da alma. Platão propõe que a alma é imortal e que após a morte do corpo, ela passa a habitar outro corpo. Isso significa que a morte não é vista como um fim em si mesma, mas sim como uma transição para outra forma de vida. A alma, segundo Platão, pode reencarnar diversas vezes até que atinge um estado de perfeição. Diálogo socrático. Em Fédon, Platão utiliza o método socrático de diálogo para abordar a questão da morte. O diálogo é travado entre Sócrates e seus discípulos e tem como objetivo mostrar que a morte não deve ser temida, pois a alma é imortal e continuará existindo após a morte do corpo. Mundo das sombras. Platão utiliza a alegoria da caverna para ilustrar a ideia de que o mundo sensível é apenas uma sombra do mundo das ideias. Ele propõe que as pessoas que vivem no mundo sensível são como um prisioneiro que vê apenas as sombras das coisas e que a morte é uma oportunidade para sair da caverna e ver as coisas em suas verdadeiras formas. No mundo das ideias, se tu já leu o livro, tu tá ligado. Outra corrente filosófica importante é o existencialismo, que defende a ideia de que a morte é o que dá sentido à vida. Para os existencialistas, a finitude da vida torna cada momento único e valioso, e é essa finitude que nos impulsiona a viver intensamente. Além disso, a filosofia pode nos ajudar a lidar com o medo da morte. Segundo o filósofo Epicuro, a morte não deve ser temida, pois ela não é nada para nós, já que quando estamos vivos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, nós não estamos mais vivos. Voltando ao livro, ele defende a ideia de que devemos escolher cuidadosamente no que investir nosso tempo e energia, para que possamos ter uma vida plena e significativa. Em resumo, a morte é um tema importante na filosofia e pode nos ajudar a dar sentido à vida. Aceitar a morte como parte natural da vida, valorizar a finitude da existência e escolher cuidadosamente em que investir nosso tempo e energia são algumas das lições que podemos aprender a partir da filosofia do livro A Sutil Arte de Ligar o